Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando a nossa pré-aula da classe dos adultos, da nossa escola bíblica dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. Como já dissemos na aula anterior, o tema da nossa revista nesse trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na aula de hoje estudaremos a segunda lição com o tema O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Veremos as principais causas da divisão do reino, as falhas e más decisões de Roboão e o pecado de idolatria de Jeroboão. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que a insensatez de Roboão o levou a cometer um erro gravíssimo que fez com que toda uma nação ficasse dividida? E você sabia que tudo isso aconteceu por causa de uma consulta importante a pessoas sem experiência para aconselharem? Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Texto áureo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Leiamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Leitura bíblica em classe. 1 Reis, capítulo 12, do verso 1 ao 10, verso 13, 14 e do 26 ao 29. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para fazê-lo rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão um conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo: Assim falarás a este povo que te falou dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos mais jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e o outro em Dan. Muito bem. Conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação.
E hoje falaremos sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. A introdução da nossa lição nos diz que após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. A seguir, vamos ver o primeiro tópico da nossa lição, que diz sobre as principais causas da cisão. A título de informação, importante salientarmos a questão do reino. O reino de Israel, antes de ser um reino monárquico, ele foi um reino de governo teocrático no período dos juízes. Após esse período conturbado dos juízes, o povo de Israel se reuniu e pediu ao sacerdote, ao sumo sacerdote, na época, Samuel, que o reino fosse estabelecido para Israel, que Israel não fosse mais liderada por juízes, mas sim que fosse constituído um rei. E mesmo depois de avisado sobre as consequências daquela decisão, Israel quis estar alinhado ao costume das outras nações que tinham sempre um rei sob a sua liderança. O reino, então, é estabelecido em Israel, com o primeiro rei, que foi Saul, depois o rei Davi, o grande rei Davi, e depois o rei Salomão. Esse período, o reino estava unido. Saul, Davi e Salomão, mesmo diante de diversos problemas, conseguiram manter ainda o reino unido. Salomão, todavia, manteve esse reino unido, mas no final do seu reinado, ele se afasta da pureza que tinha o seu coração e se aproxima da idolatria. Por causa dessa razão, o reino ele foi dividido, porque Deus havia prometido a Salomão que se ele permanecesse no seu caminho, Deus permaneceria com ele e o seu reino seria confirmado. Todavia, Salomão não se manteve com fidelidade em seu reino e o seu reino foi dividido após a sua morte. É interessante nós tratarmos aqui as questões relacionadas ao sistema de governo. O primeiro sistema de governo dos juízes, não existiam reis em Israel. No segundo, na monarquia, existia o rei, que era a figura principal. Existia o sacerdote, que não fazia parte especificamente do reino, mas o sacerdote estava ali para as funções religiosas. E existia o profeta, também muitas vezes levantado por Deus. Mas o direcionamento do governo era todo do rei. O rei, ele direcionava todas as ordens de governo. O que corroeu o sistema monárquico, o sistema do reino de Israel, logo com Salomão, foi o problema da idolatria. A idolatria corroeu o reino de Israel e os diversos reinos subsequentes que vieram, tanto em Israel do Norte como em Israel do Sul, que era composto por Judá e Benjamim, as duas tribos que ficaram na região sul. A título de comparação, hoje em dia nós temos um sistema de governo que não é nem monárquico, nem teocrático. O sistema de governo hoje, que nós vivenciamos na maioria dos países que têm liberdade no Ocidente, é o sistema democrático. E veja só, no sistema monárquico antigo existia a figura do rei, uma figura sólida, de vez em quando o sacerdote e o profeta, muitas vezes o profeta até para admoestar o rei,
também figuravam ali numa função direcionada à orientação de governo em relação ao próprio rei. No sistema democrático é um pouco diferente. Existe o sistema legislativo, executivo e judiciário. Mudou totalmente, hoje em dia, a formação e a formatação do sistema de governo, do sistema que é regido ou que rege a maioria das nações democráticas. E o que corrói ultimamente esse sistema não é tanto mais a idolatria, mas é a corrupção. Vejam como as situações vão se mudando conforme o tempo vai passando. Pois bem, vamos voltar aqui para a nossa lição e vamos falar um pouco sobre a introdução efetiva da nossa lição, que diz sobre o final do reinado de Salomão e o porquê dessa cisão. Salomão veio a falecer no ano de 931 a.C. e seu filho Roboão subiu ao trono. Quando nós formos para o primeiro ponto, o primeiro tópico diz o seguinte: as principais causas da cisão do reino. Primeira causa, a carga pesada de Salomão. Que carga pesada é essa? A carga tributária. Ou seja, existia uma oneração, um valor muito alto que deveria ser pago de impostos para a manutenção daquele reino portentoso de Salomão. Era um valor muito grande e boa parte das tribos de Israel estavam se sentindo sobrecarregadas com a cobrança de um imposto muito pesado. Por exemplo, de forma ingênua hoje, sem nós apreciarmos as especificidades dos tributos, ou seja, como funciona tecnicamente cada tributo, sem nós observarmos essa questão, nós temos em mente que o tributo, quando ele é pago, na mente do contribuinte, é necessário haver uma certa retribuição daquilo que ele está pagando. Nós vemos hoje no nosso país muitas vezes pessoas reclamando porque eles pagam impostos e não conseguem ver o resultado ou a forma disso retornar para ele em saúde, em educação, por exemplo. E com o reino de Israel, na época, isso começou a acontecer. Veja como essa questão tributária, de sobrecarga tributária, é antiga. No reino de Salomão, que era um reino portentoso, esse problema começou a ser muito acentuado, porque os impostos que eram pagos na expectativa de um retorno, eles estavam dando retorno mais para o rei. O rei, ele precisava manter uma estrutura muito grande relacionada a acordos políticos que ele estabeleceu com outras nações, construções de palácios portentosos, projetos arquitetônicos grandiosos e, pasmem, um harém de princesas e que além delas, que deveriam ser cuidadas pelo reino, também existiam ali os funcionários das princesas, que também eram cuidados por quem? Por aqueles que pagavam os seus impostos ao reino. Então, a manutenção de 700 mais 300 mulheres, concubinas e princesas, 1000 mulheres, por parte do reino de Israel, começou a pesar sobre o ombro daqueles que eram os seus patrocinadores. Foi aí que quando Salomão faleceu, o seu filho Roboão tomou posse no cargo efetivo de rei da nação de Israel, e a queixa desse peso chegou sobre a vida, chegou sobre o rei de Israel, que era Roboão. A queixa desse tipo de atitude que foi protagonizado por Salomão. E Roboão, quando ouviu essa queixa por parte das diversas tribos, principalmente as tribos do norte, porque Israel, ele tinha como
capital, Jerusalém. E em Jerusalém, ali, tanto eram mais beneficiados aqueles que participavam ou aqueles que pertenciam à tribo de Judá e à tribo de Benjamim, estavam mais próximos do rei, não sentiam tanto o peso dos impostos, tal como aqueles que estavam um pouco mais distantes nas tribos do Reino do Norte. Até aquele momento, as tribos, as 10 do Norte e as 2 do Sul, formavam o reino, que era o reino de Israel. Roboão, quando ouve da parte do povo a reclamação, ele resolve tomar conselhos em relação a o que fazer diante daquela reclamação. O primeiro conselho que Roboão recebe é da parte dos anciãos. Os anciões, eles aconselham a Roboão a aliviar a carga tributária, a tentar uma reaproximação com o povo, diminuir custos, diminuir despesas, mexer na máquina pública. Tanto quanto hoje em dia nós vemos nos governos a necessidade de mexer na máquina pública para que a máquina pública não seja um peso, ou não fique como um peso que sobrecarregue as pessoas que pagam os impostos. Então, os anciãos, naquela oportunidade, aconselharam o rei Roboão a fazer ou trilhar esse caminho de busca de equilíbrio social, no que tange à questão da carga tributária. Todavia, Roboão não tomou conselho somente com os anciãos. Ele tomou conselho também com os jovens, seus amigos. E os jovens, ao contrário dos mais antigos, eles ponderaram com o rei da seguinte forma, dizendo assim: não, rei, não alivie a carga do povo. Ao contrário, seja mais duro com eles. Então, essa palavra de dureza do rei Roboão, aliás, que ouviu dos jovens e chegou até o rei Roboão, essa palavra veio de encontro ao que ele queria no seu coração. Na verdade, o rei Roboão não quis abrir mão dos privilégios da monarquia. Qual seria o motivo de continuar com todo aquele staff monárquico e ainda mais deixar com que essa situação, que já era pesada, ficasse pior para com o povo? O porquê disso? Qual a razão de manter toda aquela carga tributária? Todavia, o Roboão, ele não quis abrir mão, na verdade, dos seus privilégios. E por esta razão, não quis ouvir o conselho dos anciãos. O conselheiro, ele precisa ser, isso trazendo uma aplicação para a nossa vida cristã. O conselheiro, ele precisa ser imparcial, ele precisa ser atento e seguidor da palavra de Deus. Quando nós ouvimos pessoas que nos aconselham de acordo com o parâmetro da palavra de Deus, nós recebemos da parte dele o conselho que vem para direcionar a nossa vida de acordo com aquilo que é justo, com a equidade, com o caminho bom, com o caminho que agrada a Deus. A partir desse momento, nós vamos para o segundo tópico, que trata dos erros de Roboão. E boa parte dos erros que vamos tratar aqui, nesse segundo tópico, nós já abordamos no primeiro tópico. Primeiro, Roboão comete os mesmos erros que Salomão cometeu. Quais os erros? Primeiro, o erro de manter aquela carga tributária excessivamente. Com qual objetivo? Para dar suporte aos privilégios que ele tinha em relação ao seu povo. Segundo ponto dos erros do rei Roboão. Roboão
ele ouviu maus conselheiros. Ouviu maus conselheiros. Salmo 1, versículo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tópico 3, ponto 3, aliás. O cuidado com os conselhos. Buscar o conselho do Senhor e de pessoas imparciais que não tenham interesse indireto na causa. Nós temos que ter muita atenção quando vamos pedir conselho a alguém. Primeiro, se eu tenho algo no meu coração que é aquilo que eu quero, e de repente eu vou pedir um conselho para uma pessoa que você sabe como aquela pessoa pensa, você sabe que ela pactua ou não pactua daquele seu desejo, se você pedir um conselho para ela, você tem que tomar muito cuidado para que aquele conselho não seja dado de acordo com aquilo que o seu coração está almejando, senão você só vai ver a chancela daquilo que você almeja, uma pessoa apoiando aquilo que você mais deseja. O conselho, ele tem que vir da parte do Senhor. Muito bem, nós falamos aqui do rei Roboão, dos seus erros, da forma que ele atuou com essa carga tributária onerosa sobre o povo, o que causou, em tese, a cisão do reino, mas nós vamos verificar que essa cisão, ela tem alguns desdobramentos. O reino foi dividido, mas do ponto de vista espiritual, nós temos como analisar isso, analisando a vida lá de Salomão, porque Deus havia já falado para Salomão que ele deveria se manter no caminho que fora proposto pelo próprio Deus a Salomão. E Salomão não manteve-se no caminho e manteve-se no caminho da idolatria, se desviou para o caminho da idolatria. Isso custou a unidade do reino, porque após a morte de Salomão, o reino acabou se dividindo. Então vamos tratar agora, tópico 3, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Apesar das explicações lógicas que nos levam a entender por que o reino unido de Israel se corroeu, não podemos esquecer que a divisão do reino foi algo anteriormente profetizado. Isso que acabamos de falar. 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 ao 38, a leitura é um pouco extensa, mas é elucidativa. Vamos ler? Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós, no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, e em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome, e te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma,
e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Veja bem, meus irmãos, Jeroboão recebe uma profecia profunda. Ele é avisado acerca do que aconteceu com Salomão e do seu erro em relação à idolatria. A palavra foi profética, profunda. Deus falou poderosamente com Jeroboão. Todavia, Jeroboão, que recebeu da parte de Deus aquilo que Deus mesmo havia contribuído ou havia determinado para ele, Jeroboão recebe o reino, as 10 tribos de Israel e comete praticamente o mesmo erro de Salomão. Ele foi constituído por causa dessa cisão ocasionada objetivamente por todos esses fatos relacionados à idolatria. Mas mesmo assim cometeu o mesmo erro, construindo inclusive templos de adoração em Dan e Betel. Portanto, nós vemos que as tribos do norte se reuniram, as 10 tribos do norte, sob a liderança de um novo rei, Jeroboão, um rei que assumiu por vontade de Deus. Alguém pode falar assim, não, mas Jeroboão, ele se rebelou. Se alguém entender que houve uma rebelião, foi uma rebelião que o próprio Deus autorizou que acontecesse. Na verdade, foi uma cisão. Roboão, quando percebeu que Jeroboão realmente iria cumprir o seu intento de se estabelecer como rei sobre Israel, as 10 tribos, Roboão se levantou para lutar contra as 10 tribos. Todavia, Deus levantou o profeta, e esse profeta, que já havia profetizado para Jeroboão, também falou com Roboão, dizendo que não era para ele levantar a sua mão contra os próprios irmãos. Iria ser uma briga de irmãos, todos israelitas, todos filhos e pertencentes ao mesmo Deus. Todos eles criam no Deus Yahvé. Todavia, a cisão ocorreu por problemas relacionados à idolatria. Sendo assim, terminamos aqui esse nosso último tópico atrelado ao porquê que Jeroboão agiu na cisão e ainda qual foi o seu pecado que o afastou definitivamente daquele que era o plano de Deus para a sua vida. Porque Jeroboão recebeu a palavra, todavia ele se mergulhou na idolatria e também, tal como Salomão, se afastou dos propósitos divinos de Deus. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Vamos agora fazer uma oração agradecendo a Deus pela aula de hoje. Pai querido, Pai amado, nós te bendizemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos estudando, Senhor, esta lição, de estarmos aprendendo, Senhor, por intermédio da Tua Palavra, Senhor, como, Senhor, devemos nos portar. Continua, Senhor, abençoando os professores, alunos, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, todos aqueles que estão, Senhor, neste canal, Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, derrama a Tua misericórdia, a Tua graça sobre cada um. Amém. Muito bem, chegamos ao final da nossa segunda pré-aula e hoje aprendemos sobre o reino dividido.
Jeroboão e Roboão. Na próxima semana, estudaremos a terceira lição da nossa revista de adultos com o tema Acabe e o profeta Elias. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou, curta as nossas redes sociais que estão aparecendo na sua tela abaixo e compartilhe com os seus professores, com os seus alunos e com os seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus, em Cristo, abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!